Muito boa tarde. Já não está de volta ao programa Mi que te decide. Mi que te decide é um programa que semanalmente nós também temos uma conversa sabe, onde que nós falamos sobre gênero e masculinidade, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Esse programa ali é apresentado por Paulino Muniz e com assistência técnica de Flávio Henrique. Semana passada, eu tinha papeado de VBG. Ou seja, nosso tema de semana passada acontece no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação de Violência contra a Mulher. E no nosso tema de semana passada, no papo basicamente sobre violência com base no gênero, onde que nos traz alguns dados de na Cabo Verde, os VBG, ele é modo que acontece, onde que não há violência e de que forma que acontece, sempre trazendo histórias que te ajudam a entender sobre isso, modo que acontece e até que ponto não participa nele. Então, meu amigo e amiga, e semana passada já não deixaram para trás, já nós tivemos papel de programa de hoje. Programa de hoje, nós tivemos papel de dia 1 de dezembro, que é uma data internacional, onde que nós celebra sobre uma causa. Quem que se te lembra? Ou seja, hoje nós tivemos papel nada mais, nada menos do que SIDA. Ou seja, dia 1 de dezembro é Dia Internacional de Luta contra a SIDA. Então, meu amigo e amiga, hoje no nosso programa, nós temos um papel de origem de SIDA, dados de SIDA no mundo, na África e na Cabo Verde. Também nós temos desconstruir alguns conceitos, onde que nós temos um papel de coisa que é VIH, nós temos um papel de coisa que é SIDA, e nós temos um papel de coisa que é seropositividade, ou seja, seropositivo. E nós fazemos relação entre esses. Mas também no programa de hoje nós tivemos um papel sobre o que transmite, o que previne, e nós tivemos um papel sobre alguns outros questões ligadas a essa problemática social. Quando o papel de SIDA, começa a contar-nos uma história que acompanha de um jovem, alguns tempos atrás, numa das conversas que uma pessoa pediu para orientar um jovem dessa comunidade. A jovem é uma menininha de apenas 16 anos que quando nos sinta para nos falar, simplesmente é flan a minha sata morre. E quando é flan a minha sata morre, e fica ta chora por aproximadamente meia hora. Ta chora de uma forma desesperada. L'água e ranho ta vaza. A jovem fala que há mais ou menos 3 meses que essa tenta suicida. Por quê? Porque ela acredita que está infectado com VIH. A jovem sente e acredita, mas já que tem razão de viver, a jovem está falando que existe um futuro para essa vida e que simplesmente está hoje como única saída foi fim a essa vida. Para modo que acredita que ele ser positiva e sendo ele ser positiva, mas já que tinha mais valor, mas que também tem respeito de sociedade e que justifica ela está nesse mundo. Então, meu amigo e amiga, que ali é uma história real que acontece e que me acompanha, quem quis compartilhar conosco hoje no âmbito da reflexão de Dia Internacional de Luta contra a SIDA.
E ao longo do programa, com certeza, não também frisa a história, pegando alguns outros elementos, alguns outros fragmentos daquela história, para ajudar a evidenciar as questões ali na Cabo Verde e no mundo. Então, não está falando que SIDA, quando que começa? Já dura que você está papeado das doenças, agora, bom, que você está ouvindo esse programa ali, quando que as doenças começam no mundo? E na Cabo Verde? Desde quando que não tem SIDA? Então, falamos, meu amigo e amiga, que as doenças surgem no mundo, mais concretamente nos Estados Unidos, no ano 1981. Onde que um conjunto de pessoas começa a manifestar um conjunto de sintomas que era estranho e que médicos que conseguiam identificar que a doença era cozé e nem cozé que se causava aquela doença. Então médicos chamam de SIDA, que esse nome não também descodificado mais para frente. 2 anos depois, na França, foi descoberto aquele vírus que causa aquela doença, ou seja, VIH. E Cabo Verde, amigo e amiga. Ou seja, não está falando que essa doença no mundo, ele hoje é uma preocupação, e na Cabo Verde, no ano 1986, não descobre o primeiro caso de pessoa infectado. Então, só foi 5 anos mais tarde de ser descoberto no mundo, já em 1986, não teve o primeiro caso de SIDA na Cabo Verde. Então, está falando que as doenças, desde sua origem, até esse momento, já mata mais de 30 milhões de alguém. Não tem noção? Mais de 30 milhões de alguém. E as doenças já afetam, em termos de seropositividade, SIDA, já está afeta mais de 40 milhões de alguém no mundo. Mais de 40 milhões de alguém no mundo. Só para não ter noção, 40 milhões de alguém é nada mais, nada menos, cerca de 80 vezes a população de Cabo Verde. 80 vezes a população de Cabo Verde, considerando que não tem 500 mil alguém. Uma das preocupações maiores das doenças se concentra no continente africano. Sabe para onde? Para onde 3 de cada 4 pessoas infectadas por VIH-Sida no mundo, 3 estão no continente africano. De cada 4 pessoas que passam por essa problemática no mundo, 3 estão no continente africano. Então, não hoje a dimensão que essa doença tem atingido o nosso continente, onde aqui no continente africano, principalmente na região de Saara para baixo, nós chamamos África subsaariana, no taxa países onde que de cada 100 alguém, 20 tem. Então, nós estamos falando que essa doença já afeta, principalmente nas regiões de África, essa está afetando de uma forma grave. E até botar risco na comunidades e algumas regiões daqueles países, botar casos de que a população já foi dizimada, ou seja, pessoas já morrem, tinham profissões, já que tem pessoas para trabalhar, para modo isso foi destruído ou afetado por SIDA. Mas os dados na Cabo Verde, ou seja, dados de 2005, um inquérito que não tem mais real, está falando que de cada 100 alguém, ou seja, de cada 1000 alguém, 8 tem. Ou seja, está falando que nossa taxa é 0,8%. E com isso, comparando entre homem com mulher, no está hoje, homens, segundo dados, é mais afetado. Ou seja, de cada 1000 alguém, 1,1 tem e 0,4% de cada 100 alguém, 1,1 tem e 0,4% de mulher está afetado. No corrige, de cada 100 alguém na Cabo Verde, 0,8% tem, de qual 1,1
4% é homem e 0,4% é mulher. Mas, segundo dados de rotina dos últimos anos, o número de casos tem sido identificado mais na mulher do que no homem. Por quê? Porque geralmente mulheres têm feito teste muito mais a partir na gravidez e nas outras consultas de rotinas, mulheres têm feito teste para detectar HIV, muito mais do que homem. Então, meu amigo e minha amiga, o que é VIH? No mês, então, entende três conceitos fundamentais. Três conceitos fundamentais que não está papel dele na Cabo Verde e que algumas pessoas, infelizmente, que têm noção ele é. No papel de VIH, no papel de SIDA, ele é, explica aquela sigla ali, letra para letra, e depois papel de seropositivo. Então, no papel de VIH, nós que VIH não está chamando que vírus de imunodeficiência humana. V de vírus, H e I de imunodeficiência, H de humana. Mas que logo significa coisa? Ou seja, é um vírus é um bicho pequititito que existe na natureza. Ou seja, existem vários tipos de vírus. Vírus de gripe e outros vírus que existem e que tu convive com no dia a dia. Mas VIH é um tipo de vírus que ele destrói nosso sistema imunitário. Ou seja, ele destrói nosso sistema imunitário do homem, do ser humano. Mas que o sistema imunitário ali não está bem olhado mais para miúdo quando não está para pedir SIDA. Então, se já não olha uma VIH, é um vírus, bicho piquitititito, que a horas que entra nos organismos, ele destrói nosso sistema imunitário. Então, SIDA, ele é uma outra coisa. VIH, ele é um bicho. Ele é um bicho pequenote, que nunca consegue olhar com os olhos. Ele é um vírus, existe isoladamente no organismo. Ou seja, ele pode estar fora e que está afetando. Mas quando está no nosso organismo, que está afetando. Então, não olha VIH como um bicho isolado. Não olha SIDA como uma outra coisa. Não está para sempre de VIH-SIDA. Não olha SIDA como uma outra coisa. SIDA significa coisa. Então, não está falando que cada letra de palavra SIDA tem um significado. S significa síndrome. I, imuno. D, deficiência. E A, adquirida. Você que não entende isso. Um monte de alguém que entende. Então, não trocar para miúdo. Então, SIDA significa nada mais, nada menos de que uma pessoa adquire um conjunto de sintomas, ou seja, uma pessoa adquire um conjunto de sintomas. Sintomas é manifestação de doença. Febre, diarreia, dor de cabeça, gripe, aquele outro, eles sintomas. Para modo que aquela pessoa manifesta aquele conjunto de sintomas. Para modo se o sistema imunitário está em deficiência. Se o sistema imunitário está em fracasso, está em falência. Mas ainda não entende o que é o sistema imunitário. Sistema imunitário é nada mais, nada menos nos mecanismos de defesa. Imagina no nosso corpo, e no nosso corpo não tem glóbulos brancos. Glóbulos brancos, ele funciona tipo tropa que te defende nosso corpo de algo externo. Por exemplo, qual que é a função de tropa? Tropa tem como função, tropa do país, e tem como função, se bem algum estrangeiro para bem invadindo no nosso país, é essa tropa que estava briga com aquele estrangeiro para expulsá-lo. E se aquele estrangeiro consegue matar nossa tropa, o país está na calema, ou seja, o país está na fracasso.
Então também é o mesmo processo que acontece no nosso organismo. Nosso organismo não tem glóbulos brancos. E os glóbulos brancos têm como função defender nosso organismo. Qualquer corpo estranho, suponhamos uma doença que entra na nós, nos glóbulos brancos estava a briga com ele, estava a luta com ele, para destruir. E se é que consegue destruir, aquele outro que está dominando. Então, o que significa imunodeficiência? Que ele é tudo para ajudar nós a entender o que significa imunodeficiência. Ou seja, significa imunodeficiência significa nos glóbulos brancos, quando VIH entra no organismo, ele vai lutar com aquele vírus, VIH. Mas só que VIH é mais forte que glóbulos brancos. Então, o que acontece? VIH consegue dominar nos glóbulos brancos. E dominado nos glóbulos brancos, então, nosso sistema de defesa, ou seja, sistema imunitário, está em deficiência. Por isso que na SIDA, qualquer doença que entra, nunca tem sistema de defesa preparado. Por quê? Porque nos glóbulos brancos já foi destruído para VIH, que é aquele vírus que entra, ele também mata nos glóbulos brancos. Então, Tili já não percebe mais ou menos a diferença entre VIH e SIDA? Feito isso, então, quando também pode de ser positivo, porque essas três coisas diferentes: VIH, SIDA e ser positivo. Ser positivo, não imagina, mas vírus VIH entra no nosso corpo hoje. Xanconco na Madeira, vírus entra no nosso corpo hoje. Agora, quanto tempo ainda tem ser positivo? É aquele período que ainda tem vírus dentro do nosso corpo, mas que nunca sente doente. Ou seja, nunca tem SIDA. A pergunta é: quanto tempo ainda tem com VIH no nosso corpo, mas quem está doente? Pensa comigo. Quem é que te tenta chuta? É um mês? Um ano? Quanto tempo? 5 anos? Então, quero falar, minha amigo, minha amiga, que seropositividade é isso. Ele é um período que também, desde o momento que o vírus entra na boca, até o momento que o bem desenvolve doença. Por quê? Porque o pode estar infectado, mas o está doente. Está condicional. Às vezes, pessoas que costumam apanhar alguns outros infecções sexualmente transmissíveis. Você envolve com pessoa hoje, de uma semana, você também começa a sentir coceira na pênis ou vagina. Significa, de que o dia que você teve relação sexual, mas você apanha aquela infecção. Ou seja, você está infectado, mas você está doente. Então, só você também sente doença, que é aquele mal-estar físico, mental e social, ou seja, aquele mal-estar no corpo, tempos depois. Então, é mais ou menos isso também que acontece com seropositividade. Ele é aquele espaço de tempo onde que a pessoa tem vírus VIH no seu organismo, mas é que está doente. E essa pessoa, minha amigo, minha amiga, durante todo o tempo que tem vírus nele, ela continua uma pessoa aparentemente saudável. Se é um boxeiro, ela continua um grande boxeiro, forte, firme. Se pele saudável, se é uma mulher atleta, ela continua. Então, esse período ali que não está chamando de seropositividade. E agora, quanto tempo que você tem? Quero falar, minha amigo, minha amiga, um período de seropositividade também nada mais, nada menos do que aproximadamente 10 anos. Ou seja, em média, uma pessoa apanha vírus hoje, sem que sabe, sem que fazer teste, sem que imagina, ela continua a levar a vida tranquilo, mas com vírus dentro dele.
durante aproximadamente 10 anos. O que influencia aproximadamente significa que tem pessoas que acabam para tiga e que bem tiga na fase de sida. Então, não quero falar, aquele período ali, ele é um período grande. E muitas vezes uma pessoa nem quer ter noção, mas está infectada para VIH. Tem casos de pessoas que já têm 15 ou mais anos seropositivo, mas sem que tomar remédio continua tranquilo e que chega na fase de SIDA, que é doença, que começa a ter aquele conjunto de sintomas, que adquire aquele conjunto de sintomas para o sistema imunitário está em deficiência. Você percebe? Então, o que quer falar, meu amigo e amiga, esse período ali de 10 anos, será que é perigo? Quer falar, mas infelizmente na Cabo Verde, não está mais de VIH e de SIDA. Dificilmente nos explica pessoas que é seropositividade, porque enquanto a mim, perigo dessa doença está na seropositividade. Por quê? Porque pessoa seropositiva é uma pessoa que tem vírus no seu corpo, mas que nem ele é que você imagina, me tem muitas vezes. E uma pessoa durante 10 anos, às vezes, canta alguém que tem uma relação. Há rapazes e meninas, homens e mulheres. Não imagina o quanto que as doenças está propaga. Perigo está na fase seropositiva. Porque sem que ter noção, pode se espalhar a doença para outras pessoas. Sem que ter noção, outras pessoas podem se trazer doença para mim. Está condicional. Então não percebe o perigo dessa doença ali. Porque uma pessoa hoje tem relação com outra pessoa que é que está se metida numa doença. Então, isso está fazendo com que, com o tempo, se aquela pessoa é seropositivo, há espaço, há forte chance de passar a doença para outros. Você concorda ou não? Então, meu amigo e amiga, é esses conceitos que creio que não reflete. VIH, enquanto aquele bichinho, SIDA, enquanto manifestação de doença, porque SIDA já é pessoa que se sente doente, e seropositividade, ou seja, seropositivo, que é pessoa que tem vírus nele, mas que tem SIDA. Porque ele tem vírus e ainda que desenvolve doença nesse organismo. Então, meu amigo e amiga, está convidado para uma curta pausa musical. Não dá volta já já. Nunca estava a acreditar que a influência está a matar. Junto ficar por isso não te poder justificar. Não tive boa infância, me era um bom escrito. Tudo o povo vem falando na boca de gente que me era um boi diferente de tudo meus parentes. Por isso mal tem que ser cortado e raiz. Que é sempre um querer para a escola aprender e gastar giz. Porque é sempre um querer viver para ser feliz. E lutar por verdade na sociedade sem maldade. Não cuidar dessa juventude é que tem necessidade de verdade. Começava a sair manhãs amigo no fim de semana. Até lá estava cool, não tinha moral. Não estavas da minha mãe a fazer de casa. Não tinha boas notas na escola. Não estavas da minha irmãzinha na matemática. Multiplicação de filhos está enquadrado dentro de contabilidade da minha mãe namorada. Na minha equipe e seleção, o treinador está a dizer a mim mais 10. Na vitória me era mais bem aplaudido, na derrota me era mais criticado. Porque tu estava a depender de mim. Na discoteca e festa de convite, era sumo, fêmea e basal, moda tartaruga. Minhas amigas está a dizer que me tinha mel na boca, porque me estava a pegar só fama gostosa. Até que um dia ignorância eu com Kim na minha porta. Ela viu minha massa cinzenta, me tornado independente daquele que me estava a achar que era mel. Só por curiosidade. Foi por influência na minha adolescência, curiosidade e ignorância da sentença. Pequena desgraça. Foi por influência na minha adolescência, curiosidade e ignorância da sentença. Pequena desgraça.
acabar minha vida, acabar minha vida. Curiosidade, ignorância da sentença, pequena desgraça. Fui influenciado para droga, uma iniciana padinha, meu povo. Primeiro passo em que eu tinha dinheiro, eles ofereceram-me de graça. Segunda vez, eles exigem-me 50%. Terceira vez, eles pediram-me 75%. Quarta, quinta e sexta, já me estava viciado, eles pediram-me 100%. Como nunca tinha-me tinha MP3. Dias seguintes me tinha Adidas, Motorola e Philips. Sapatilha, móvel e televisão. Da lá para cá, ou seja, a partir daquele dia era droga todo dia. Conforme era boy, assim era a toca. Minha vida era modo música. Pedra, maconha, coquetel era melodia. Furtar, vender e drogar eram rotina. Vendenhas livros de matemática, geografia e ciência. Já nunca tinha paciência. A tinha tia Joaninha, tava proibido entrar na cozinha. Por quem tava furtava a vendinha em Toninha. Até maconha já me tava todo chafonha. Me tava a andar com faca na bainha, te espiar quem assaltar para não podia consumir todo dia. Minha vida de noite era esquina a esquina. Larga a escola, porque a droga era meu, família já era pesadelo. Foi por influência, na minha adolescência, curiosidade e ignorância da sentença, pequena desgraça. Foi por influência, na minha adolescência, curiosidade e ignorância da sentença, pequena desgraça. Acabar minha vida, acabar minha vida, curiosidade e ignorância da sentença, pequena desgraça. Me era um gajo que já que queria paz. Minha mãe tá a dar-me dinheiro para comprar gás, mas não, tá a comprar era estupefaciente, até com ficar doente, ou seja, toxidependente, modo inocente. Até com foi evacuado para São Vicente. Mas senhor doutor, já que consegui livrar minha família de calor. Volta um jovem irreconhecível. Palavras na boca, todo mundo era incrível. Puto a fazer coisa inaceitável, inacreditável. Até minha namorada, puto a prostituir, não podia consumir. Minha pai manda-me para a tenda, como não era minha decisão, minha mãe teve decepção. Vai cumprir pena na cadeia. Minha família pensa que me tá a sair da lá cotidiana, mas não, que ela tem droga todo dia. Agora é 7 palmos bastão junto à minha caixão. Nunca vou te ser influenciado para algo negativo, porque foi contaminado para HIV positivo. Ouvis hip-hop pode ser influenciado para algo positivo, porque nessa nação te que o astral negativo e vagabundo e querer acabar o mundo. Nunca te falar para a minoria, mas sempre a maioria. Não acabar com essa porcaria. Agora e a situação de minha mãe Maria, perda de um filho amável e irresponsável, porque o homem tá cruel. Agora é 7 palmos bastão junto à minha caixão. Jovens, que foi amigo viver, mas sem é uma experiência de vida. Não cuidar, não proteger, não espiar bons companhinhos. Foi por influência, na minha adolescência, curiosidade e ignorância da sentença, pequena desgraça. Foi por influência, na minha adolescência, curiosidade e ignorância da sentença, pequena desgraça. Acabar minha vida, acabar minha vida, curiosidade e ignorância da sentença, pequena desgraça. Então, já não de volta, é o nosso segundo momento. Não te espera, mas você gosta de nossa proposta musical. Já agora, no primeiro momento, no papel de alguns dados de SIDA no mundo, na África e na Cabo Verde, e nos discute 3 conceitos fundamentais: VIH, SIDA e seropositivo, ou seropositividade. Já agora, creio que tem conversa sobre modo que SIDA te transmite, ou seja, modo que VIH te transmite, melhor dizendo. Não te fala que essa doença te transmite de 3 formas básicas. Reflete comigo. E te transmite de 3 formas básicas. Somente 3. Primeiro é através de relação sexual sem camisinha com um parceiro ou parceira infectado.
Você entende? É a partir de relação sexual, sem camisinha, com parceiro ou parceira infectado. Num segundo, é a partir de contacto com sangue infectado, ou seja, sangue que está contaminado para VIH. E um terceiro, acontece de mais seropositiva para sífilis. Então, 3 formas básicas que essa doença passa de alguém para aquele outro. Porque ela é uma doença transmissível. VIH, SIDA, é uma doença contagiosa. Doença contagiosa é aquela doença que te pega pelo facto de estar no mesmo ambiente com pessoa infectada. Por exemplo, conjuntivite, dor na vista. Basta estar num lugar que pessoas estão infectadas com aquele vírus de conjuntivite, está passando para o olho. Gripe. Gripe é uma doença contagiosa. Basta estar no ambiente de pessoa com gripe, está tosse, vírus de gripe, está sair de sua boca, acaba para loja a partir de ar na minha boca, na minha nariz. Então é capaz de me empanhar, ou seja, vírus de gripe pelo facto de não estar em contato no mesmo meio ambiente. Mas, e VIH é uma doença transmissível. Ele te transmite de um lugar para aquele outro. Tem que ter um vetor que te leva. E esse vetor nos está a falar relação sexual. Enquanto o primeiro e maior vetor transmissor de VIH, onde que na Cabo Verde não acredita, mas acima de 90% de pessoas que é infectado para VIH foi por via sexual, ou seja, através de relação sexual. Pessoa infectada sem camisinha. Mas, qual tipo de relação sexual que aquele vírus te passa? Esse vírus passa na tudo 3 formas de relação sexual que existe. Não sabe qual? A minha criança esquece. Ou seja, passa para sexo vaginal. Sexo vaginal é de pênis na vagina. Passa para sexo anal, que é pênis na ânus. E passa para sexo oral, que é pênis na boca. Então, está falando, amigo e amiga, que sexo anal, chance de transmissão de VIH é muito mais alto do que outras formas de contato sexual. Por quê? Porque lá tem contato direto com o sangue. Ou seja, é pênis que penetra na ânus. Ânus é uma zona de prazer, sim, é uma zona erógena, mas é uma zona que tem vasos sanguíneos. Então, durante o contato sexual, rompe alguns vasos daquele sangue de ânus, rompe e pode entrar em contato com, se um deles é seropositivo, é mais fácil vírus passa de um para aquele outro. Então, por isso que, naquelas 3 formas de relação sexual ali, VIH passa de alguém para aquele outro. A segunda forma que no hoje, o vírus passa é o que? Ou seja, contato com sangue infectado. Esse contato com sangue infectado, passa para entrar em contato com pessoa, entra em contato com objetos cortantes e perfurantes. Por exemplo, se a pessoa faz barba com a mesma lâmina, a pessoa faz primeiro pode ser infectado, gotícula de sangue que fica naquela lâmina e pode passar para aquela outra pessoa. E aquele caso ali acontece ali na Cabo Verde, não uma questão de lâmina, porque hoje tudo barbearia usa lâminas novas, questão de fazer escova de dente, que também é um perigo que as doenças podem passar, mas passa maioritariamente para questões de usuários de droga, ou seja, pessoas que usam drogas injetáveis. Por que passa dessa forma de tio? Para modo que as pessoas que usam drogas injetáveis geralmente se usam no grupo. Esta usa em seringa, onde injeta a droga e depois passa aquele outro. Se um deles está infectado por VIH, aquela gotinha de sangue que está saindo na boca de seringa, entra em contato com aquele outro e passar vírus VIH, ou seja, pode passar vírus.
Então, por isso que nós estamos falando, a partir de contato com objetos cortantes e perfurantes, e então, maioritariamente de casos, ali na Cabo Verde, está acontece via contato com sangue infectado, que é a partir de usuários de droga. Por último, VIH passa de uma seropositiva para sifídio. Falar um amigo e amiga que também ali tem 3 formas que te transmite. Pode transmitir ao longo da gravidez, pode transmitir ao longo do parto ou pode transmitir ao longo da amamentação. Então, hoje na Cabo Verde, tudo mulher ou tudo pessoa grávida, hoje que passa para serviço de pré-natal, ou seja, que vai para planeamento materno-infantil, está orientado a fazer teste VIH. Por que mulher está orientada a fazer teste? Porque quando aquela mulher se faz teste, e se aquele teste for positivo, chance de passar vírus para sifídio está baixa significativamente. Ou seja, está de 10% para menos de 1%. Por quê? Porque está dado antirretroviral, está dado aquele medicamento que está toma e depois está acompanhado durante todo o processo. A chance de passar durante a gravidez é mais baixa. Mesmo o processo de parto, também aquela mulher tem um sistema de parto especial, para que VIH passa de mãe para filho durante o parto. E também, aquela mulher, ali na Cabo Verde hoje, ele é orientado a cada filho mama, para que VIH passa a partir de leite. Então, amigo e amiga, a gente espera, mas percebe formas como o vírus passa de um alguém para aquele outro. Que não olha ali, mas passa somente a partir de 3 formas básicas. Relação sexual sem camisinha, contato com objetos cortantes e perfurantes contaminado a partir de sangue e de mãe seropositivo para filho. Com isso, então, significa que vírus passa de um alguém para aquele outro a partir de fluidos sexuais, ou seja, espermatozoide ou muco cervical, que é aquele líquido que existe dentro de vagina de mulher. Vírus passa a partir de contato com sangue e vírus passa também a partir de leite materno, ou seja, a partir de mãe, há contato durante o cordão umbilical, há contato de sangue durante o processo de parto e há também a partir de leite materno. Então, dessa forma que aqueles 3 líquidos corporais ali que vírus pode passar. Então, já agora, se já não olha modo que VIH passa de um alguém para aquele outro, então modo que VIH passa. Então, não pode olhar mais aqueles outros líquidos corporais que existem, ou seja, saliva, suor, urina e outros, mas a partir desse, uma VIH passa. Por quê? Pode falar, existe presença de VIH naqueles outros líquidos corporais, sim, mas só que ele presença em pequena quantidade, ou uma quantidade muito pouco. Que chance de passar vírus de um alguém para aquele outro é muito leve, porque mesmo assim também, que os líquidos corporais ali, é que líquidos que não estão consumindo. Ou seja, então, chance de passar, ele é muito pouco. Por isso, então, minha amigo e amiga, da falando que não pode, ou seja, VIH passa a partir de beijos de língua, VIH passa. Mesmo que aquela pessoa for infectada, mas geralmente mostra que a partir do beijo, aquela saliva de aquela outra pessoa pode mandar para o estômago e via estômago, se a pessoa está infectada, esse vírus bem, é que entra na corrente sanguínea. Então, não pode abraçar, porque VIH passa a partir de abraço.
não pode compartilhar roupa, não pode compartilhar prato com colher, com copo, porque a partir desse sistema ali, ou dessa prática ali, VIH catapassa de alguém para aquele outro. Não se percebe? Mas, infelizmente, minha amigo e amiga, não está confunde com os agora. Não está esquece de que as formas que VIH passa e não estava preocupa com aquela forma que VIH passa. E não estava preocupa, muitas vezes, com pessoas. Porque não lembra, mas não olha que seropositivo é aquele período que também, desde o momento que eu encontrei vírus, até o momento que você está pegando SIDA. E que aquele fase ali é ter uma duração nada mais, nada menos do que 10 anos. Então, nossa preocupação maior não deve concentrar na questão: será que me é seropositivo? Quem é à minha volta? Só não sabe se uma pessoa é seropositiva ou não? Como? Então, minha amigo, minha amiga, não está convidado para mais uma pausa musical e não está volta já já. Mais um outro para nós tudo crioulo. Nada na cabeça, não ser de trono. Se for na boa cabeça, tem só um sair. Para vou concentrar e vou pensar em cida. Bom rapaz sem dó, só na ex-fundinha. A melhor vou tomar cuidado, só naquele putinha. Acabou de levar para o coração. Antes vou dar bom move, vou escutar meu som. Me dá tal razão, que ele é bom filhinha. Boca pode dizer que ele é um filho filhinha. Acabo confiar, acabo acreditar. Se pra morrer cedo, me engatar, tentar. Se me matou em mim, me engatar, contente. Se dá tá pegar até na presidente. Fazer boa aham, boa ideia, sempre. Ser rapaz, eu vou usar camisa de fé. Mas quem bota má, porque vou usar camisinha mazezinha. Vou ter que ser prudente, Camisinha mais joaninha. não é nada diferente. Ou gordinha ou magrinha. Esse mundo é natural, É bonitinha, é fininha. a este é igual. Sem qualquer deslar, sem camisa tá matar. Se boca quer morrer, a melhor que a bolinha. Ei, a melhor que a bolinha. Foi nada a ver, mas acabou de ser desgraçado. Se da tinta toda, tu descarpa. Hoje vou me ver serioso, amanhã é cá. Não vou pôr, se sou chato. Exceto camisinha, joaninha, zezinha. André sobe que cozinha. Na tudo és menininha. Nada a ver é camisinha. Esquivra ali, esquivra lá. Quando é que vou tá parar? Vou continuar assim, olhar, vou muito tá complicado. Sem saber o que ele tinha. Vou arrancar da linha cara só pra vaca bancotada. Vou somar na porta de praça, tá pra ser botar num caça. Vou fazer, vou pontaria, só cair na putaria. Vou inchar lá, vou palei, tu no speaker fé maquei. Vou apanhar pra dar, vou esquivar na PM. Vou nunca te botar acabar, matar boa vida só por causas doença sida. Vou apanhar, botar palpite, mas já é tarde e sempre vou querer botar fudido.
condom can save your life if they use very properly, you know. So before you even consider to jump into bed with, should I say, Susie, Daddy, Lily, or even me, check it out, because you can't do without your Jimmy. And if you do, there'll be nothing left from you than being moved from the hospital to your funeral. Então, já nos ali volta, é nosso terceiro momento e nos espera, mas gosta da nossa proposta musical. Antes, não tinha deixado uma pergunta no ar. Quem quer ser positivo? Mas de quem sabe se alguém é ser positivo ou não? Se está infectado com VIH ou não? Ou quem sabe minhas condições serológicas, mas está? Ou seja, quem que me em relação a VIH? Não está falando, amigo e amiga, mas só não sabe essa situação se não faz um teste. Se não faz um teste, para que não sabe se é teste da positivo ou se é teste da negativo. Positivo significa que não tem vírus conosco. E negativo significa que nunca tem os vírus. Então, não está falando seropositivo e seronegativo. Ou seja, seropositivo é a pessoa que tem vírus, VIH, no seu organismo. E seronegativo é a pessoa que tem presença de vírus, ou seja, que teste negativo. Então, está falando que hoje é fundamental e importante que não faça um teste. E que, a partir do teste, não está sabendo nossa situação serológica. Mas, infelizmente, não tem medo de fazer teste. Não tem ou nunca tem. Então, está falando que está contando a história de um amigo que vai fazer teste há dias. Eu falei, bem tranquilo, porque já estava mais ou menos preparado sobre teste, sobre a importância de fazer teste, mesmo que teste dá positivo, mas já sabe orientações. Eu estava tranquilo. Mas quando chamado esse nome, quando falado senhor, fulano de tal, eu falei, coração dele, crrr, 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 que vai receber aquele teste. E graças a Deus, dá negativo. Mas, em Craflão e amigo e amiga, que fazem teste hoje, cai um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque hoje, antes de fazer teste, geralmente que as diferentes estruturas que estão fazendo teste, estruturas, tem médicos que te pedem, e nas estruturas que estão fazendo teste, tem uma tal orientação que nós chamamos de aconselhamento pré-teste, que te prepara a pessoa, espírito, para fazer aquele teste. Para estar com o espírito aberto sobre a importância de teste e sobre os resultados do teste. É tipo de preparar para que o momento mais sereno possível sobre teste VIH. Mas também no momento de receber teste, a pessoa também está fazendo alguma outra orientação que nós chamamos de aconselhamento pós-teste. Pós-teste. Então, esse aconselhamento ele é fundamental. Por quê? Porque, sendo resultado positivo ou negativo, e que a pessoa que está a fazer, uma pessoa devidamente preparada, treinada para aquilo, e ajuda a pessoa a calma seu espírito para receber aquele teste. Se aquele teste for negativo, que a pessoa está a ser orientado, ou seja, se tiver VIH, está a ser orientado, adota um conjunto de práticas para que as doenças que chegam nesse organismo nunca mais. Mas se aquela pessoa for positivo também, está a ser orientado a trabalhar para que muda essa atitude e comportamento para que passa os vírus para outra pessoa. Também está a ser orientado sobre o que estava a ser servida de aquele momento para frente. Então, quero falar, amigo e amiga, que essa doença hoje é aquele bicho de 7 cabeças que não te imaginava no passado. Quero falar, mas
uma pessoa seropositivo, agora, deixa eu fazer essa forma de pergunta. Uma pessoa seropositivo de 20 anos e descobre que ele é seropositivo, quanto tempo nós está me também morre? Com quanto tempo? Pensa comigo. Então, tá falando, minha amigo e minha amiga, que hoje, uma pessoa seropositivo, se segue tudo orientações médicas e toma aquele medicamento que nós chamamos antirretroviral, que é um medicamento muito caro e que o governo de Cabo Verde está fazendo preocupação de garantir toda pessoa seropositiva esse medicamento. Essa pessoa pode bem morrer de bediça. Pode ser um jovem de 20 anos que descobre os vírus, se segue toda a orientação, e pode bem morrer de bediça. E a jovem pode levar sua vida normal. Ela trabalha, ela participa na tudo, e pode ter um mulher ou marido, inclusive pode até ter filho, mas seguindo as orientações médicas, ela leva sua vida normal. Então, reflão, minha amigo e minha amiga, mas essa doença hoje que é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque hoje a questão do tratamento nessa doença, que existe cura para essa doença, existe tratamento, se está tornando como mais uma doença crônica, assim como diabéticos, hepatíticos e outros, que às vezes têm um acompanhamento ao longo da vida, e essa doença também hoje, se a pessoa aceita e siga as orientações médicas, ela vive, ela leva uma vida normal, tranquilo, sabendo que ele é seropositivo. Se desafio maior, evita pegar passos vírus para outras pessoas e também pegar receber vírus de outras pessoas, pegar dupla contaminação. Então, por isso que está falando, meu amigo e minha amiga, hoje é importante não fazer teste. É importante que cada um de nós, independentemente de nossa idade, independentemente do nosso grau de seriedade, não faça teste. Quem importa se tem 20, 40, 60 anos? Porque em algum momento da minha vida não corre risco. Quem importa se me é homem ou mulher? Se me é séria ou séria? Porque em algum momento da minha vida não tem relação sem camisinha. E nunca sabe minha parceiro ou minha parceira se estava infectado ou não. Então, o que é aconselhável que cada um de nós não procura saber qual que é a nossa situação serológica, para que, a partir de ali, tome a melhor decisão possível. Suponhamos que teste dá positivo. Então, sabe planificar a minha vida de tal forma com que não toma medicamentos mais cedo, em cada chega para evoluir a fase de doença e então leva uma vida normal. Hoje é melhor saber minha situação do que nunca sabe modo que está. Porque muita pessoa, a partir do momento que faz o teste, então muda sua atitude e comportamento no que se refere a sexo inseguro, ou seja, que permite transmissão de VIH. Então, meu amigo e minha amiga, é dessa forma que não quer desdramatiza a questão da seropositividade ou do VIH-Sida ali na Cabo Verde. No mês se percebe hoje, mas essa doença, qualquer um de nós não está sujeito. Então, para não deixar aquela questão de discriminação, para não deixar de tratar o outro, se uma pessoa é seropositivo, para não menosprezar, para não pôr para baixo, para não fugir dele. E essa pessoa, nesse momento, que merece nosso apoio. Então, no DIB, hoje, trabalha para a questão de discriminação, meu amigo e minha amiga. Não há discriminação. No DIB, trabalha para que nunca tenha hoje novas invenções. E cada um de nós é responsável por aquela. E, nesse nosso último desafio, um papel de qualquer proposta. Qualquer proposta, coisa que não tive fase para que não tome a melhor decisão. Qualquer decisão que mim tem que tomar. Já esquece, mim que te decide.
Então, no desafio de melhor decisão, passa para o correto uso de camisinha. Que cada um de nós, pessoas que têm tido relação sexual fora de sua relação habitual, que não procura usar camisinha na nossa relação fora de relação com nosso namorado, namorada, nosso marido, nossa esposa. Por quê? Porque com isso, nos evita que doença chegue a nós. E se chega, nos evita que doença espalhe para outras pessoas. Então, também um outro desafio que nos traz, até que ponto hoje, para no combater as doenças mal social, no mês te evita ter o parceiro ou parceira sexual. Porque muitas vezes as doenças passam a partir de contactos sexuais. E se você tem relação sexual com vários parceiros ou parceiras, provavelmente pode também chance de você passar as doenças e de espalhar as doenças é ainda maior. Uma outra dimensão que nos traz é que não deve fazer teste. Cada um de nós para não fazer teste, para não saber nossa situação. Para não saber nossa situação, independentemente de nossa idade, de risco que ocorre, não faz um teste. No catamore. E a partir de teste, não sabe reorienta a nossa vida. E também parceiros novos. Namorado, namorada, que você começa novo. Ou pessoas que já está há algum tempo te relaciona e que nunca fazem teste. Não faz um teste antes de não ter uma relação sem camisinha. No início da relação, não começa com camisinha. Mas não faz um teste antes de não fazer relação sem camisinha. Tanto rapaz como menina, tanto homem como mulher. Para que não sabe modo que não está. Não se te leva nossa relação mais a sério, então não faz teste e não sabe modo que não está. Então, meu amigo, minha amiga, não está falando que não tenhas responsabilidade. Não tenhas desafio cidadão para o Cabo Verde. E esse desafio cidadão passa por uma decisão que convida cada um de nós a tomar na nossa vida. Faz em nossa cabeça a pergunta: modo que está em relação a VIH? Positivo ou negativo? Vamos buscar a resposta. E a partir dali, toma a decisão. Se é negativo, é a doença que chega na mim. Então, usa todos os mecanismos possíveis para quem seja infectado. E se for positivo, é um bicho de 7 cabeças. Existe tratamento e o desafio maior é luta para que esse vírus que chega a ninguém mais a partir de mim. Então, faz uma reflexão comigo, não te volta na próxima semana. Não te espera, mas esse programa cai na boa grado. Tchau, tchau.